vamos iniciar. Nós estamos estudando sobre antropologia. Já vimos algumas questões sobre o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, sobre o pecado que manchou o ser humano, que desfigurou o ser humano. Continuamos a imagem de Deus, mas uma imagem desfigurada por causa do pecado, por causa da queda. Falamos que a vida ela tem valor do ser humano porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Hoje, nos próximos domingos, primeiro, pelo menos mais um domingo, nós vamos estudar sobre dois temas que são especificamente sobre essa questão, sobre o valor da vida do ser humano. São dois temas bastante polêmicos. Hoje vamos tratar apenas um deles, e nem sei se nós vamos conseguir terminar hoje, tá? Nós vamos tratar nessas próximas semanas, sobre pena de morte e aborto. São temas polêmicos, que pode ser que alguns irmãos tenham posições divergentes aqui. Isso não quer dizer que a igreja vai discipliná-los por ter uma visão diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Apenas estamos colocando qual é o entendimento que esta igreja tem sobre este assunto, ok? São temas polêmicos e nós vamos então colocar questões bíblicas envolvendo essas questões e suas implicações, ok, irmãos? Ao fim da nossa EBD nós vamos ter tempo para perguntas, para uma discussão aí, para conversarmos sobre isso, como todo domingo nós temos, ok? Nós então vamos falar sobre isso, e claro que a primeira questão é se você é a favor ou contra a pena de morte. Você vai falar, eu sou a favor, ou eu não sou a favor, ou depende do que estamos falando, de que situação nós estamos falando sobre pena de morte. Por que eu sou a favor? Por que eu sou contra? Não é uma questão simples, não é uma questão que nós podemos responder de forma tão simplista assim. Nós precisamos então refletir sobre o que nós pensamos sobre isso, sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Não só o que nós pensamos, mas principalmente o que a Bíblia fala sobre isso. Então, o que a Bíblia vai nos falar. Antes de nós vermos isso, eu trouxe alguns dados que eu peguei na internet, que até há alguns anos no Brasil nós tínhamos aproximadamente 60 mil homicídios por ano. Isso daquilo que é registrado, nem daquilo que os corpos somem e ninguém dá queixa daquilo lá, e a pessoa, por exemplo, ela mora num morro lá e dá um sumiço nela e ninguém vai fazer um boletim de ocorrência, porque sabe que um boletim de ocorrência só vai piorar a situação daquela pessoa. Então, de homicídios, de mortes violentas registradas em nosso país, até o ano passado, até o ano retrasado, era 60 mil. Agora ele aumentou um pouquinho, em torno de 64 mil homicídios no Brasil. Então, os dados aqui são de 7 mortes por hora, em 2017, e a questão de estupros também aumentou em 8%. Aí o texto fala que, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 63.880 mortes violentas. Aí eles dão toda a questão aqui de mortes provocadas por policiais, aumentaram 20%, e o número de policiais mortos diminuiu 4,9%. Claro que essas informações elas têm uma certa precisão, porque é dentro daquilo que foi registrado. Entretanto, como nós falamos, existem muito mais. Se você for pegar a proporção disso, você vai ver que é algo terrível, né? Nos Estados Unidos, eles têm cerca de 100 milhões de habitantes a mais que o nosso país, e o número de assassinatos lá ele é em torno de 15 mil. 15, 17 mil pessoas por ano. Então nós vemos que o nosso país ele é extremamente violento. As mortes acontecem assim, nós estamos praticamente numa guerra civil aqui no nosso país. Se nós pensarmos que, se formos pegar aqueles que não são registrados, nós teríamos facilmente em torno de 70 mil mortes, 80 mil mortes por ano. Então é algo bastante terrível, e nós vemos o quanto a vida não é valorizada. Se você assiste um daqueles programas
que passam na TV, eu não assisto porque aquilo é terrível. Você vê as pessoas se matando por coisas mais absurdas, assim. Fazer um problema no trânsito lá, um brigou com o outro, o cara saiu com a barra de ferro e matou o outro. Ou marcaram uma briga lá para se encontrar as duas torcidas lá e morreram 2, 3. Ou a namorada briga, o namorado vai lá e dá uma facada nela e mata. São casos assim que não há valor nenhum à vida do ser humano, onde a vida do ser humano ela é banalizada. Aí as pessoas falam, quando uma pessoa fala, eu sou contra a pena de morte porque não há chance de restauração desta pessoa, que essa pessoa ela poderia se arrepender daquilo, ela poderia ser uma nova pessoa. Aí a outra parte também pode falar, mas e a oportunidade de quem foi morto? Aquela pessoa não vai ter mais oportunidade nenhuma também. Então nós vamos colocando aqui alguma argumentação a favor e outra contra para ver quais são os contrapontos que existem aqui. Porque sempre vai ter aquela questão, não, eu sou contra porque aquela pessoa não vai conseguir ser restaurada. Ela poderia ser restaurada, a pessoa falou, não, meu filho, minha mãe, meu pai morreram, também não teve nenhuma chance mais. Eu trouxe um parágrafo aqui de um teólogo e filósofo chamado Gordon Clark, talvez alguns de vocês conheçam. Ele foi um teólogo e filósofo do século XX. Ele fala o seguinte: a avaliação inferior da vida humana ocorre na penologia liberal, que sustenta ser a lei criminal somente para o propósito de reabilitação. Não somente o liberalismo pensa que o assassinato de um ser humano é um crime muito pequeno para justificar a execução. A teoria também implica consistentemente que nenhum crime jamais deveria ser punido. A justiça e a punição são depreciadas como vingança irracional. Esta é a diferença básica entre ética cristã e liberal. Então, trocando em miúdos, o que ele está falando aqui é que se nós temos uma penologia liberal, a questão sempre é, não, você não deve punir, né? Em últimos casos. Que você deve ter no máximo ali uma punição branda, onde você prende por um tempo, daí você solta, porque não há esta valorização do ser humano, de você entender que num crime deve haver uma punição, né? Então, nada é justificável no liberalismo, na penologia liberal, de você punir de uma forma com que você tire a vida de uma pessoa. Então ele coloca isso como uma vingança irracional, como se você tivesse vingança e não justiça. Gordon Clark combate esta ideia. A Confissão Batista de 1689 diz o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou que houvessem magistrados civis para lhe estarem sujeitos e governarem sobre o povo, para o bem público e para a glória de Deus. E para que desempenhem essa função, Deus os armou com o poder da espada, para a defesa e o encorajamento daqueles que fazem o bem e para a punição dos malfeitores. Então vamos pegar o texto ali de Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao 4. Romanos 13, versículos 1 ao 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada,
pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, este texto das Escrituras em Romanos 13 fala, a autoridade ela é instituída por Deus. Você gostando ou não, toda autoridade ela é instituída por Deus e ela veio, um dos motivos dela é punir o malfeitor. Então, se você é um malfeitor, tema, porque a autoridade pode vir com espada. E quando o texto que fala de espada, ele está falando de uma punição através de uma pena capital, de uma pena de morte, aonde você chega numa circunstância ali, aonde em algum país a legislação vai falar, este crime vai ser punido com morte. Como nós vimos há um tempo atrás, num país da Ásia, alguns brasileiros foram punidos com pena de morte porque eles entraram com drogas no país e naquele país a punição para tráfico de drogas é pena de morte. Então eles estavam sob a legislação daquele país, eles sabiam dessas implicações, entraram lá e foram punidos com a pena de morte. Então, se você é um malfeitor, você deve temer, porque o Estado ele tem a espada. Esta espada que foi dada por Deus, instituída por Deus, a autoridade foi dada a eles por Deus, para que eles punam crimes através da espada, através da punição, através de uma pena capital. Então Deus dá este poder ao Estado. O que nós precisamos aprender sobre esta questão? Algumas questões que nós precisamos aprender sobre isso. É o que significa o termo matar, porque normalmente nós podemos nos apoiar em alguns textos das Escrituras, por exemplo, o texto dos 10 mandamentos, e nós temos então que compreender o que é matar. Por que podemos ou não matar nesse sentido? Quando e quem? Quais são as proibições inseridas neste mandamento de Êxodo capítulo 20 que a gente está falando? Que é o texto de Êxodo 20, versículo 13. Nós já estudamos à noite, que fala não matarás. Este termo ele é um termo bastante amplo e ele fala sobre o termo matar ali significa não assassinarás. Então é aquele assassinato, aquele crime doloso, onde você chega e você pega alguma arma e mata uma pessoa deliberadamente, como a gente já citou os exemplos aqui, de uma pessoa brigar com uma outra e pegar uma barra de ferro e matar, se encontrar na rua e os dois marcarem uma briga e matar. É este o mandamento. Deus proíbe isso, de você ter uma discussão no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, namorada, e você não gostou muito da ideia, daquilo que a pessoa falou, e você pega ali uma arma, você pega uma faca, uma barra de ferro, um revólver, um pedaço de pau e mata aquela pessoa. Ou você mata o seu pai, mata a sua mãe, por algum motivo. Você joga de um prédio, como já aconteceu aqui no nosso estado, teve uma repercussão bastante grande, esses tempos de um marido pegar a esposa e jogar lá de cima do prédio e matar. Então isso faz parte do mandamento, não matarás, porque isso está em assassinato. Você deliberadamente fez algo contra uma pessoa, né? E esta pessoa foi morta por você por um motivo fútil, por um motivo que você fez com dolo, e você chegou ali na rua e matou uma pessoa atropelada, ou uma pessoa olhou torto para você, que você falou que está olhando, e você saiu ali no braço e você matou a pessoa com as próprias mãos. É isso que a Bíblia está falando. É este não matarás que a Bíblia está falando. Então o termo ali deveria ser traduzido como não assassinarás. Então a lei não está do seu lado nesse sentido, de você matar deliberadamente uma pessoa. O assassinato no Antigo Testamento ele era punido com pena de morte. Você não podia matar deliberadamente. Você não poderia simplesmente chegar, eu não gostei dessa pessoa e vou matar. O texto de Números capítulo 35, versículo 30. Vamos abrir lá em Números 35, 30. O texto lá diz assim:
todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então aqui ele está dando a forma de como deveria ser feito isso, né? Deveria ter pelo menos 2 testemunhas. Não poderia ser a palavra de um contra o outro, mas 2 pessoas deveriam chegar e falar: olha, nós testemunhamos que esta pessoa tirou a vida de outra, então, pela lei de Deus, ela deveria ser punida com pena capital, ela deveria ser morta. Então havia sim a possibilidade de uma pena de morte, existia esta questão nas Escrituras no Antigo Testamento. Por que não se deveria matar uma pessoa? Isso nós vemos em Gênesis capítulo 9, versículo 6, antes mesmo de Deus dar a lei de Deus, de dar a sua lei ao povo, ele já havia proferido esta pena em Gênesis capítulo 9, versículo 6. O texto lá nos diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, o assassinato de uma pessoa seria punido com a pena de morte, porque ele banalizou a vida e tirou a vida de uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como já falamos nas aulas anteriores. Nós somos diferentes dos animais. Nós não somos animais racionais. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então aqui Deus manda punir com a morte pessoas que matem outras pessoas, para que elas não tenham outra oportunidade de matar outras pessoas. Então esta pessoa deveria sim ser punida com a pena de morte, porque ela banalizou a vida, porque ela olhou para uma pessoa à imagem e semelhança de Deus e ela simplesmente matou. Eu vi alguns vídeos na internet já de pessoas que são presas por assassinarem outras por motivos fúteis. Assim, olha, eu estava querendo um relógio, estava querendo dinheiro, cheguei lá, matei a machadada daquela pessoa. E eu sei que daqui a algum tempo eu vou sair daqui, eu não me importo em quanto tempo eu vou sair daqui, e quando eu sair daqui eu vou voltar a matar. Vários depoimentos assim, da pessoa fala: não, a hora que eu sair daqui eu vou voltar a matar. Não estou nem aí, eu sei que vou ser solto, eu vou matar de novo. Então esse é o pensamento daquela pessoa. Não foi uma morte acidental, ela deliberadamente pegou um machado para matar outra pessoa. Ela falou: eu vou continuar fazendo. Ela sente prazer em fazer aquilo. Prazer em tirar a vida de uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Quando que esta questão do assassinato, da morte, não deve ser feito? Quando é algo banalizado, quando é um assassinato deliberado, como nós já falamos, os crimes em geral, a morte, você matar por ciúme, você matar porque uma pessoa olhou para você de forma torta, uma briga de trânsito, de um fechar o outro lá e os dois saírem do carro e se matarem ali, ou fazendo um racha, vamos fazer um racha aqui, o pessoal já está bêbado lá e matam as pessoas que estão ali, matam atropeladas as pessoas que estão ali. Então você está banalizando a vida, você corre o risco, você assume o risco de atropelar uma pessoa, ou de matar a pessoa que está no outro carro, ou de matar pessoas que estejam no mesmo carro que você. Aqui na nossa cidade mesmo, esses tempos aconteceu de os caras estarem andando em alta velocidade e os que estavam no banco de trás foram ejetados do carro, porque o carro capotou e, se não me engano, morreram 3 jovens. Banalizaram a vida, saíram em alta velocidade, capotaram o carro. Então este é o não matarás, o não assassinarás. Ou mesmo você incentivar pessoas a fazerem coisas arriscadas, ilícitas, drogas, bebidas alcoólicas, isso entra também no não assassinarás, porque você está matando aos poucos aquela pessoa. Você usar aplicativos aí que incentivam práticas criminosas, você pode estar incentivando a morte de alguém, Como nós já vimos, aplicativos ali onde ensinam uma criança, um adolescente a suicidar, ou estimula aquele jovem, aquele adolescente a cometer suicídio.
ou aplicativos que mostram como você se enforcar. Esses tempos eu entrei em contato com um que mostrava exatamente como fazer o nó da corda, como colocar o pescoço ali, colocar um banquinho ali e você deslizar e você se enforcar. Isso também, aquela pessoa que desenvolveu isso, ela é responsável por um assassinato. Ela é um assassino. Mas que fala, não, foi um suicídio. Não, você estimulou, você ensinou uma pessoa como ela poderia se matar. Você é culpado por esta morte. Ou propriamente você começar a indicar remédios controlados, tarja preta, e você fala, não, se você for em tal lugar, você consegue sem receita. Você não precisa ir a um médico. Você pode matar uma pessoa com isso. Pode ser, indiretamente você está matando essa pessoa. Você pode com coisas que são, de repente, até banais para a gente, sendo descuidado com a alimentação, ou fazendo dietas malucas, né? Ou você come toda aquela gordura, sal, tal, aí você incentiva outras pessoas a fazer, come aí, não dá nada e tal. Ou faz aquela dieta maluca que você só toma água e come legumes lá e tal. E você não tem uma dieta que é completa, você pode estar estimulando uma pessoa a perder a sua saúde e até morrer por causa disso. Ou interferindo na saúde emocional de uma pessoa. Você pode deixar uma pessoa tão nervosa, tão fora de si, que aquela pessoa pode ter um problema de coração, lhe dar um infarto, a pessoa morre. Então a gente pensa às vezes só, não, o assassinato é só dar um tiro na cabeça do outro. Não. O não matarás envolve isso também. Você sabe que aquela pessoa é nervosa, sabe que ela tem problemas emocionais, e você vai pilhar aquela pessoa, pilha, e daqui a pouco ela tem um treco, ela morre. Isso também pode ser considerado como assassinato. Então, essas são questões que você não deveria fazer. Quem você não deve matar? Que algumas pessoas colocam, não matarás, realmente, eu falo não matarás. E tem esse não matarás ali, mas diz respeito a dietas, de você não comer carne, porque você não pode matar bichinhos para você comer. Só que não é isso que a Bíblia está falando. E muitas vezes essas pessoas que são contra você ter uma dieta à base de carne, muitas delas são favoráveis ao aborto. Não é interessante isso? Não vamos falar sobre aborto hoje, mas é um assunto que a gente vai entrar para frente. Mas a gente deve ter essa questão envolvida, que é você não pode matar animais, mas você pode fazer um aborto, por exemplo. Nós temos que ter assim, muito claro em nossa mente o que o não matarás quer dizer. Ele não se refere olha só, a Bíblia fala não matarás, então não vou comer mais carne, porque o animalzinho ali que eu como obviamente é morto. Então não matarás. A pena de morte nas Escrituras, nós vemos que existem vários casos para a pena de morte nas Escrituras. Em torno de 20 a 23, há uma certa divergência nesta contagem, de 20 a 23 casos nas Escrituras onde estão pena de morte. Entretanto, nós sabemos que no Antigo Testamento havia ali uma teocracia, ou seja, era um governo de Deus, aonde o ser humano, o Israel era governado por Deus, então existia uma lei civil de Deus. Então existia, como nós já estudamos aqui, a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Então nós temos a aplicação da lei moral para as nossas vidas, mas nós não estamos debaixo da lei civil de Israel, nem debaixo da lei cerimonial. Mas elas apontam para nós o princípio da justiça de Deus. Então nós não vamos pegar aqui todos os casos de pena de morte lá e falar, olha só, então nós temos que instituir em nosso país a pena de morte para isso. Eu trouxe alguns aqui, não precisamos nem ler todos, não vamos pegar todos esses textos bíblicos, depois os irmãos podem examinar nos seus lares, mas esta pena de morte lá instituída em Gênesis capítulo 9, versículo 6, como nós já vimos, nas Escrituras aqui eles vão, dentre outras questões, a pena de morte com relação ao homicídio. Você matou uma pessoa, você vai pagar com a sua própria vida. A invasão de um lar, vou pegar esse texto apenas como exemplo para nós, Êxodo capítulo 22, versículo 2. Êxodo 22, versículo 2 diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa
e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Ora, o texto aqui ele valoriza a propriedade privada e ele incentiva você a proteger o seu lar. Então este é um bom princípio que foi instituído por Deus e que nós deveríamos aplicar na nossa sociedade. Todos os princípios dados por Deus são perfeitos, são bons, e nós deveríamos aplicar este princípio, que nós podemos defender o nosso lar e que nós, então, não seríamos culpados por tirar a vida de uma pessoa, porque esta pessoa está invadindo o nosso lar à noite. Ela sabe, obviamente, aquela pessoa não está entrando por engano lá, metendo o pé na porta. Eu pensei que fosse minha casa. Não, ele é um bandido, e se esse bandido está entrando na sua casa, ele está disposto a fazer o que for preciso na sua casa, inclusive matar todos que estão lá dentro. Se uma pessoa está disposta a colocar o pé na sua porta e arrombar a porta da sua casa, ela está disposta a matar você, seu cônjuge e seus filhos. Ela sabe que tem gente lá dentro. Então o princípio de Deus é: essa pessoa entrou à noite lá, você não vai ser culpado. Esta é a lei de Deus. Então nós temos este princípio de Deus de defendermos não só a nossa propriedade, mas principalmente defendermos a nossa família, de cuidarmos da nossa família, de entendermos que em casos como esse nós devemos sim reagir. Ao contrário do que o governo fala, em situações arriscadas não reagem. Se uma pessoa entra na sua casa, você não vai ter chance de chamar a polícia. A única coisa que você vai ter chance é de se defender. E se for necessário, então, você deve sim tirar a vida dessa pessoa. Você pode tentar render aquela pessoa, amarrar, né? Dar um jeito de segurar aquela pessoa até chegar a polícia. Entretanto, se não tiver a opção, você tem sim essa possibilidade de tirar a vida daquela pessoa. No nosso país você vai responder para alguma questão aí, né? Dependendo da situação, vão até achar que é excesso e tal, como nós vimos em alguns casos. Mas, obviamente, que você vai pensar: ou sou eu e a minha família, ou é a vida desta pessoa que está entrando aqui com toda a má intenção de matar, de violentar sexualmente as pessoas que estão aqui dentro. Então a pena de morte ali, Deus falou: entrou na sua casa, você tem esta licença para matar, né? Não é assassinato, não vai descumprir o mandamento de Deus. Em outros casos que a gente vai ver ali também nas escrituras, feitiçaria, zoofilia, né? que é o relacionamento de um homem com um animal. Idolatria também era punido com pena de morte. O sequestro de pessoas era punido com pena de morte. Homossexualismo, falsa profecia, os falsos profetas eram punidos com pena de morte. Hoje em dia seria uma limpa bem grande, né? Nós sabemos que hoje, se fosse punido falso profeta com pena de morte, teríamos filtrado em muita coisa. O adultério, né? Teria um filtro bem grande aqui. E o adultério tem todas as questões envolvidas aqui, né? De você saber o que foi adultério, o que foi estupro, né? Ele vai dar todas as questões ali: se a mulher gritou, se a mulher não gritou, se ela estava num lugar afastado, se estava na cidade, né? Então tem todas essas questões envolvidas ali. Sobre adultério, sobre estupro, havia a questão da pena de morte. Então, o princípio da pena de morte, nós entendemos que ele é válido para a nossa sociedade, mas ela é de acordo com as leis de cada país. Se o nosso país não tem pena de morte, obviamente que você não vai falar: essa pessoa tem que morrer porque de acordo com a Bíblia. Não, aqui nós estamos olhando para o princípio da Bíblia, nós estamos debaixo das leis vigentes em nosso país. Você não vai simplesmente falar: essa pessoa merece morrer porque a Bíblia fala isso. Não, você tem uma lei no seu país, você vai seguir a lei do seu país. Você vai viver de acordo com a lei do seu país. Se você mora, dependendo do estado, nos Estados Unidos, você vai estar debaixo de uma lei lá que existe pena de morte para alguns casos. Em outros estados não vai ter. Então você fala: essa pessoa está sujeita à pena de morte nesse estado, então eu estou debaixo da lei desse estado, porque ela foi instituída por Deus. No outro não tem. Então cada caso você vai estar debaixo da autoridade de um estado. Então, como nós falamos aqui, seria permitido matar em algumas circunstâncias? Sim, de acordo com as escrituras.
Por exemplo, a guerra. A Bíblia nos mostra que Deus permitiu, inclusive, que seu povo se defendesse. Quando Israel ia contra seus inimigos, contra os filisteus, Deus envia o povo, e a Bíblia chama Deus de o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que Deus foi à frente do povo, que foi Deus quem derrotou as outras nações. Então, alguns ficam com aquela coisa, não, mas será que é permitido? Porque a Bíblia fala de não matarás, e eu estou no exército, e se eu matar uma pessoa... eu já ouvi de policiais falando, olha, eu nunca matei uma pessoa e espero me aposentar sem ter que matar ninguém. Uma pessoa cristã falando isso. Eu ouvi uma palestra isso. Eu pensei, olha, eu espero então que não seja necessário essa pessoa estar num confronto assim, porque de repente ela vai morrer por causa disso. Porque ela vai titubear, ela vai ser uma pessoa que vai pensar, será que eu devo matar ou não? E a hora que ela pensou, ela já morreu. Porque aí o Estado deu autoridade para ela tirar a vida de uma pessoa. Por mais que nós sabemos que a nossa legislação aqui é bem complicada, inclusive para o policial. Mas o que ele deve pensar naquele momento é a minha vida. Mesmo que eu tenha que responder depois, mas eu não vou perder minha vida, porque eu tenho filhos, porque eu tenho família, eu tenho mãe, eu tenho todos os meus queridos em volta aqui, né? Eu tenho as minhas responsabilidades, inclusive diante de Deus, e eu vou defender a minha vida. Então, a Bíblia dá esta permissão de defesa, de você defender a sua nação, de você defender a sua soberania, e não de você pensar, será que eu devo matar ou não? Na situação que eu sou policial, eu sou um militar, eu sou um soldado. A Bíblia nos dá esta possibilidade, nos dá esta licença para agirmos dessa forma. No confronto policial, ou ele mata ou ele morre. Ele vai no tiroteio aí, se ele chegar com uma bandeirinha branca lá, ele vai ser peneirado de bala. Não adianta ele chegar com pombinhas brancas, com bandeirinha branca, tocando Imagine, que não vai dar certo. Vai tocar Imagine lá e ele vai ficar estirado no chão. Vai ser além da imaginação o negócio. Então existem penas capitais onde a lei existe, como nós já falamos. Tem países ou estados dos Estados Unidos que tem pena de morte. Então é permitido sim. Então um cristão que chegue aos Estados Unidos, em algum estado onde exista a pena de morte, ele não pode chegar, se este cristão ele é contra a pena de morte, ele não vai chegar lá com a faixa, valorizem a vida. Não, aquele estado lá você está debaixo da lei vigente naquele estado. E de outra forma, se você está num estado onde não tem pena de morte, você vai chegar à justiça, pena de morte em tais casos, você está debaixo daquela lei vigente, ok? Você sendo favorável ou contra, nosso país não tem pena de morte, então você não vai ficar fazendo passeatas e tal, nós queremos pena de morte agora, até porque no nosso país, pela Constituição, não pode ter, tá? Então, você está debaixo da legislação deste país. A questão que nós colocamos aqui também em nenhum momento nós vemos, e nós vamos tratar um pouco para frente, profetas, apóstolos ou o próprio Jesus condenando a pena de morte. Em nenhum momento. Os apóstolos nunca condenaram a pena de morte. Jesus nunca condenou. Os profetas nunca condenaram a pena de morte. Eles nunca falaram contra a pena de morte. Falar, olha, a pena de morte é errada. Muito pelo contrário, nós vamos ver que na própria Escritura, vendo que eles estavam debaixo das leis vigentes ali, e em nenhum momento eles falaram contra aquilo. Então nós já vimos também com relação à invasão de domicílios, em situações extremas aqui, como nós já tínhamos falado, que existe essa permissão para matar, como nós olhamos já nas Escrituras. Não adianta um soldado ir lá para a guerra e não atirar. Existe até um filme lá de um cara que era contra as armas e ele não mata ninguém e há todo um ato de heroísmo lá na situação, mas não funciona.
aquilo. Se todo mundo pensasse daquele jeito, um exército não sobreviveria 10 minutos. A pena de morte no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que ela existia, tínhamos toda a teocracia no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos que o Império Romano tinha pena de morte. Nós sabemos que tinha pena de morte. Nós sabemos pelo simples fato que Jesus foi punido com a pena de morte. Jesus foi crucificado e ao lado dele tinha outros 2 malfeitores. Tinham 2 malfeitores juntamente com Jesus. Jesus foi punido sem culpa alguma. A Bíblia fala que não tinha nem culpa nem dolo. Ali foi feito um julgamento que foi totalmente manipulado, com falsas testemunhas, um julgamento à noite. Então há esta pena de morte no Novo Testamento, e o Império Romano, os romanos tinham pena capital para várias circunstâncias. Então, a pessoa que não estivesse debaixo da lei deles, em certos casos de crimes, eram punidos com a morte. Os cristãos na Bíblia nunca protestaram contra a pena de morte. Eles estavam debaixo daquela lei. Quando Jesus reconhece a autoridade de Pilatos, quando ele fala sobre pena de morte. Vejam lá comigo o texto de João, capítulo 19. Atos 19, versículos 10 e 11. Desculpa, João. Ia dar uma certa diferença. João 19, 9 e 11, ao 11. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha, ele está falando que você não vai me responder, você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar. E Jesus fala: você tem esta autoridade porque ela foi dada por Deus. Você tem esta autoridade de me crucificar, de me levar à morte, porque esta autoridade lhe foi dada por Deus. Jesus reconhece isso, que a autoridade da pena de morte dada a Pilatos, ela foi instituída pelo próprio Deus. Então não haveria a autoridade de uma nação para punir dessa forma se não fosse dada por Deus. Deus instituiu, como nós já vimos em Romanos 13, que Deus instituiu as autoridades e que a elas foi dado o poder da espada em certas circunstâncias para que ela possa então punir com pena capital alguns crimes. Agora sim, Atos 25, misturei as estações. Atos 25, versículo 11. Quando Paulo está ali sendo indagado por Festo, eu vou ler a partir do versículo 10, Atos 25, versículo 10, diz assim: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então aqui é o apelo dele para César, mas ele fala: caso eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Ele estava debaixo da lei vigente naquele local. Se eu pratiquei algum crime para a pena de morte, bom,
Ele não estava lá protestando, olha, vocês estão em pecado porque Deus falou que não deve, não matarás. Não falou. Se eu cometi algum pecado digno de morte, estou pronto para morrer. Estou debaixo desta lei, e se eu descumprir a lei, estou pronto para morrer. Ele não faz nenhum protesto. Até porque, em outros casos, ele se defende. Ele coloca, olha, teve uma situação de tumulto ali, que ele falou, olha, eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos e tal. E aí há toda aquela confusão entre os fariseus e saduceus ali, porque os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus sim e tal. Mas aqui ele fala, ó, se eu cometi alguma coisa digna de morte, estou pronto para morrer. Então existia a pena de morte no Novo Testamento, e não há nenhuma condenação aqui que envolva isso. E como nós já temos enfatizado bastante, esta autoridade ela é instituída por Deus. Algumas questões para nós refletirmos aqui, tá? Nós não estamos sobre a lei civil ou cerimonial de Israel, ou seja, nós não podemos pegar a lei civil de Israel e falar, olha, todas as questões envolvidas ali, relacionadas à pena de morte, nós vamos defender em nosso país. Tinham situações ali, inclusive, de filhos que eram beberrões e eram desobedientes aos pais, que a Bíblia fala, eles devem morrer. Homossexualismo, estupro, rapto, várias outras situações ali. Então há uma lei civil em Israel, uma teocracia lá no Antigo Testamento, e que elas nos servem como princípio, mas nós não vamos então aqui chegar aqui e pegar esses princípios e falar, não, nós vamos aplicar todos em nosso país. Nós estamos debaixo das leis vigentes em nosso país. Uma coisa que nós precisamos refletir o sacrifício de Jesus não seria possível se não houvesse pena de morte. Dificilmente seria possível isso acontecer. Ele foi punido porque existia aquela lei ali, e ele foi punido pelas autoridades com a pena de morte porque ela existia ali. Outra coisa importante para nós refletirmos é que amor e juízo não se excluem. Nós já falamos sobre isso. Eu já citei a ilustração do A.W. Pink, que ele fala que é importante a simetria das coisas. Nós não podemos falar só sobre amor ou só sobre juízo. Elas não se excluem. Deus continua sendo amoroso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus continua sendo bom e misericordioso, porque Ele nos salvou da culpa do pecado. Mas Deus continua sendo santo e julgando o pecado e punindo o pecado. Então nós vemos no futuro uma punição com a pena de morte, que é o afastamento de Deus, que as pessoas que não creram em Cristo, que não creram no Evangelho, irem para o inferno. Esta pena de morte é uma pena de morte eterna. O afastamento espiritual de Deus, onde essas pessoas estarão no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Então esta é a pena capital maior que vai existir. Pessoas longe da presença de Deus. Então amor e juízo não se excluem. Deus não é apenas amor, e Deus também não é apenas juízo. Se não me engano, falamos ainda na última pregação da semana, foi a pregação da semana passada. Se nós pensarmos em Deus apenas como amor, nós nos tornamos devassos e tal, porque eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus é amor, então ele vai me compreender e em algum momento ele vai me perdoar, então eu posso viver de qualquer jeito. Ou Deus é só juízo e eu fico naquela, eu falei algo fora do lugar, que Deus vai mandar um raio, vai me fulminar e agora eu perdi minha salvação e vou para o inferno, e eu me torno uma pessoa legalista, um fariseu. Deus é amor e Deus é juízo. Nós temos que compreender isso. Praticamente todos em algum momento são favoráveis à pena de morte. Praticamente todos nós. Se você está deparado numa situação onde você fala, ou sou eu, ou aquele malfeitor que está ali, você vai ser favorável à pena de morte, nem que você tenha que tirar a vida de uma pessoa com suas próprias mãos. Ou sou eu ou meu filho, minha filha. É o assassino ou minha filha ou meu filho. Eu tenho certeza que você vai reagir de tal forma que você tente deter aquela pessoa, e se não for possível só deter, você vai ter a opção de tirar a vida daquela pessoa.
por mais triste que seja, por mais traumático que seja, esta é uma questão que nós normalmente vamos pensar como algo que não tem negociação. Alguém está tentando fazer mal para a minha família, alguém está tentando violentar o meu cônjuge, nós vamos ser favoráveis a algum tipo de pena capital. Praticamente todo ser humano vai ter isso no seu coração. A Bíblia em nenhum momento proíbe o cidadão de usar uma arma para se defender. Em nenhum momento a Bíblia proíbe isso. O próprio Jesus falou que em certo momento que eles deveriam vender uma das capas para comprar uma espada. Jesus não censurou Pedro por ele estar com uma espada, mas por ele ter cortado a orelha do mal, porque aquele não era o momento de uma reação. Ele falou: por que você está com a espada? Mas aquele era o momento da entrega de Jesus, não era o momento de ele reagir, era o momento onde Deus estava cumprindo seus propósitos através de Jesus Cristo. Então, em nenhum momento a Bíblia proíbe o cidadão de andar armado, de poder se defender. Nós devemos nos submeter à autoridade do país no qual nós estamos vivendo. O nosso país não permite porte ou posse de armas, ou permite com toda aquela documentação, aquelas licenças que você precisa tirar, e testes psicológicos e tudo mais. Você tem que passar por isso. Você tem que se submeter a isso. Mas eu não gosto de arma, então não tenho. Ou eu quero ter para me defender, então você vai ter que passar por todo aquele processo e tal. Então você está debaixo da autoridade do seu país. Ou, o nosso país deveria ter pena de morte, mas não tem. Não tem, você está debaixo da autoridade do seu país. Você vai ter que conviver com isso, você vai ter que orar pelas autoridades. Você vai ter que conviver com tudo isso. E uma questão muito importante para nós também é que a igreja deve contribuir para a diminuição da criminalidade. Ok, nós somos policiais, então não. Mas o Evangelho transforma pessoas. Você deve primeiro começar no seu lar, na sua casa, com a sua família, investindo no Evangelho com seus filhos, com seus parentes, porque eles vão crescer ou com o princípio do Evangelho ou com o princípio do mundo. E aquela pessoa pode se tornar um traficante, um bandido, tal. Você pode contribuir com isso levando o Evangelho. Você pode contribuir trabalhando em famílias que estão desestruturadas, de repente com famílias onde tem pessoas ali que tem um histórico de criminalidade, de você ir lá pregar o Evangelho, de você investir na vida daquelas pessoas, na vida daquelas crianças que estão ali, em todo aquele habitat de criminalidade, pregar o Evangelho para aquelas crianças e conversar e instruir biblicamente aqueles pais quando você tem a oportunidade. Então a igreja tem esse papel. Ou de igrejas que têm maior capacidade de ter um local ali onde aquelas pessoas vão ser instruídas, onde você vai ter um trabalho com pessoas drogadas, com pessoas de várias áreas, onde você vai se envolver com isso. Então, de tirar essas pessoas da criminalidade, do assassinato, que envolve, sim, elas estarem dando pena de morte para todos aqueles que são inocentes. No nosso país existe pena de morte, mas é uma pena de morte ao contrário. Normalmente são os inocentes que morrem. Normalmente é o cidadão de bem que está nas ruas e que um bandido chega e tira a vida daquela pessoa. Então, a igreja tem esta oportunidade, esta responsabilidade de investir na sociedade com a pregação do Evangelho, com a instrução dos seus jovens, dos seus adolescentes, dos nossos filhos, da nossa vizinhança, onde nós podemos pregar e contribuir com isso. O Evangelho é um Evangelho transformador, é o Evangelho de Jesus Cristo, onde você vai tirar as pessoas do mundo e trazer para o Senhor, onde o Senhor vai restaurar as vidas. E com relação a pena de morte, nós sabemos que ela é uma questão bastante polêmica, mas que nós, como igreja, entendemos que biblicamente não há nenhuma proibição bíblica para que seja punido com pena capital. De novo falando, de acordo com a lei vigente em cada país, e isso nós devemos obedecer e
fazermos aquilo que diante de Deus nós podemos fazer na nossa sociedade, contribuirmos como cristãos para termos uma sociedade melhor por meio do Evangelho, levarmos o Evangelho, não apenas termos um papel assistencialista, nós temos um papel de restauração através do Evangelho, não apenas fazermos uma questão de as pessoas precisam de oportunidade, elas precisam disso, não, elas precisam do Evangelho. Primeiramente elas precisam do Evangelho, elas não precisam de mais nada, elas precisam do Evangelho primeiro, elas precisam ser transformadas, elas não precisam só trocar a capa, elas precisam ser transformadas interiormente. Tá? Que Deus nos abençoe.